volta, policiais viram alvos de inquéritos e poderão sofrer penas de expulsão da corporação e de prisão superior a 8 anos. A informação foi publicada em primeira mão ontem no site Gazeta Online. Também destaque no jornal A Gazeta, Artung, a PM vai ser reestruturada. O governador disse que mudará a polícia e que greve será tratada com o rigor da lei. Outro destaque aqui do jornal A Gazeta é essa violência, a sede da Rede Gazeta que foi atingida por 4 tiros na madrugada de ontem. Após 11 horas de reunião, PMs não aceitam acordo. Encontro do governo com familiares de policiais terminou na madrugada de hoje. Ainda hoje, aqui no Bom do Espírito Santo, a gente tem uma entrevista ao vivo com o secretário de Direitos Humanos do Estado que participou dessa reunião. Ele saiu de madrugada. Horas depois, ele já está aqui na emissora, aqui na TV Gazeta, para falar para a gente do resultado dessa reunião. Vamos conversar também com representantes das associações dos policiais militares. Na foto principal, a gente mostra aqui um carro blindado do Exército que reforça aí os militares nas ruas, e esse número de militares vai chegar a 3.000 policiais, foi o que disse o comandante, 3.000 homens das Forças Armadas, da Força Nacional, que estarão nas ruas até o final de semana para reforçar a segurança do Estado. Esses são os destaques do Jornal A Gazeta desta sexta-feira. Vamos agora aos destaques do Notícia Agora. Eu mostro para você a capa do NA de hoje, que também, claro, traz informações sobre essa crise da segurança aqui no Espírito Santo. Está aí um tanque de guerra, prontos para a guerra, diz o jornal. Veículos blindados já circulam pela Grande Vitória e mais 1.000 homens vão chegar ao estado. O jornal também traz informações sobre esse acidente que aconteceu lá na praia de Camburi ontem. Parece até cena de filme, mas é vida real, diz o jornal. Roubo de carro acabou em acidente em Camburi. Um veículo chegou a invadir o calçadão da praia. E o NA também traz informações sobre quem cansou de ficar preso em casa ou de manter as portas do comércio fechado. Heróis da resistência. Está aí o depoimento da dona Amel Abu, que é lojista. Ela disse: vou abrir para eles, no caso os bandidos, não acharem que estão no comando. O depoimento dessa lojista. São alguns destaques de hoje do Notícia Agora. Pois é, com esse movimento, o Espírito Santo continua sem policiamento nas ruas. A reunião entre secretários de governo e as mulheres dos PMs durou mais de 11 horas e, mais uma vez, não houve acordo. Mais de 10 horas de reunião e nenhum acordo. Nós já perdemos muito, mas o governo, eu acho que ele não está vendo o tamanho da emergência que a gente tem em resolver isso. Vocês continuam, então, em frente aos quartéis? Continuamos o movimento, nenhum polícia sai. Na proposta apresentada ontem, as mulheres dos PMs pediam parcelamento da reposição salarial e a garantia de anistia para os policiais aquartelados. O governo, nas partes dos secretários, deram a nossa resposta, falando que não tinha como garantir a anistia, pois era fora do âmbito dele, é um âmbito federal. E a questão do reajuste, eles só poderiam ver a possibilidade de nos fornecer a partir dos resultados de arrecadação do primeiro quadrimestre. Em uma ata de reunião, o governo fez algumas propostas para o movimento. Disse que os crimes e infrações cometidos pelos PMs serão apurados sem perseguições e que vai apresentar um cronograma para promoções previstas em lei. O governo do estado deu um prazo até às 6 horas da manhã desta sexta-feira para que o movimento saia da frente dos quartéis e para que os PMs retornem às ruas. Caso isso não aconteça, a segurança do estado vai continuar nas mãos das Forças Armadas e da Força Nacional. Mesmo categorias de servidores que podem, por lei, fazer greve, nenhuma categoria de servidor público para 100% das suas atividades, porque são serviços essenciais, todos eles. A nossa polícia parou 100%, não é? Nós temos mortes decorrendo. Isso é terrível, isso é lamentável. E eu, como cidadão, como pai, reforço o apelo para que a tropa, em nome da honra, volte às suas atividades. Chega, já deu. Passaram a mensagem, está mais do que compreendida. Agora, não precisamos mais que a população do Estado pague com a vida a intransigência, a insatisfação dos quartéis.
Bom, agora a gente volta a falar com a repórter Gabriela Ribetti. Ela está lá ao vivo com o Major Fernandes Lima. Gabi, mais uma vez, bom dia com você. Ei, Fábio, o Major, eu queria até agradecer muito a presença do senhor aqui, que participou até 1h30 da madrugada dessa reunião. Imagino que esteja exausto também, mas acho importante a gente dizer, então, para a população agora, como que foi essa reunião? Por que não foi fechado um acordo? Bem, Gabriela, ao tempo todo as entidades de classe se posicionaram que não eram organizadoras ou arquitetas desse movimento. E as senhoras, né, esposas, familiares e amigos policiais falam muito bem claro que a gente não tem nenhum envolvimento com isso. Realmente ontem foi uma reunião exaustiva, quase mais de 11 horas de reunião. As senhoras apresentaram a proposta delas, o Estado apresentou uma contraproposta. As entidades de classe, enquanto acompanhantes, estavam acompanhando essa reunião como partícipes, já que nós não temos nenhuma organização desse movimento. Entendemos que a proposta apresentada pelo Estado, e o Estado deu um sinal de abertura do diálogo, e nós buscamos o entendimento com essas senhoras, buscamos falar com que era o momento de refletir um pouco, pensar e liberar a porta dos quartéis, porque, como disse o secretário, o recado foi dado. E não queremos de forma nenhuma derramamento de sangue, não queremos violência. Infelizmente, como a gente sempre está batendo na mesma tecla, o movimento não é da entidade de classe e essa decisão não é nossa. Por isso que a gente está aqui, até para esclarecer a população capixaba, que as entidades de classe não têm nenhuma responsabilidade ou ingerência sobre esse movimento. Só para a gente entender, então, são 5 associações que representam os policiais militares, que desde o início dizem que o movimento está na mão das esposas dos militares, na verdade. Então, nessa reunião, elas é que definiam a condução e elas que definiam se aceitavam ou não, então, a proposta. Exatamente. E como elas, ao dizer ontem que permanecem no movimento, nós, entidade de classe, decidimos por não mais compor nenhuma mesa de negociações, nem como partícipes, enquanto essa decisão, essa situação não for resolvida. Porque não queremos participar de situações em que haja intransigência de ambos os lados. Reclamávamos aqui da falta de abertura do governo do Estado. Da mesma forma, nós queremos que as senhoras agora compreendam e deem um passo atrás para a gente poder seguir e trazer a paz à sociedade, às ruas capixabas. Agora, as mulheres dizem que as solicitações, as propostas apresentadas por elas não foram ouvidas e o governo do Estado não abriu mão de nenhuma das propostas. Quais foram as propostas, então, que o governo apresentou? A proposta do governo, em que pese falar sobre não haver anistia, não haverá caças bruxas e cada processo disciplinar instaurado vai ter uma análise criteriosa para não haver nenhum tipo de arbitrariedade no julgamento. E se houver o militar estiver envolvido num procedimento que não há nenhum tipo de violência, não há nenhum tipo de... ou melhor, a situação foi estritamente pacífica do movimento, pelo que nos garantiram os interlocutores do Estado, não haveria sancionamento para esse militar. Mas o governo já tinha anunciado durante a tarde mesmo, enquanto a reunião acontecia, que já tinha aberto os processos administrativos, disciplinares contra pelo menos 300 militares. A abertura do processo não implica necessariamente numa punição. Então, assim, a atribuição de punir ou não punir, em última instância, é do governador do Estado. E ele pode, sim, dentro da sua discricionariedade e razoabilidade, e feito o entendimento com as senhoras esposas de policiais, anistiar esses militares na esfera administrativa. Houve alguma proposta de reajuste? O governo se colocou na seguinte situação de, a partir do próximo quadrimestre, sentar com as entidades de classe, com as esposas dos militares, para traçar a viabilidade dentro da receita do Estado, para poder, havendo receita, dar esse reajuste. Então, por agora, não tinha nenhuma promessa, era mesmo de se negociar lá na frente? Sim, não tem nenhuma promessa quanto a reajuste. As promessas são promoções que estão estancadas, né, por conta até de alguns processos administrativos, a anistia no caso das sanções disciplinares e alguma outra coisa na melhoria da carreira, como a carga horária.
Agora, então, qual a expectativa diante desse impasse todo? Bem, a expectativa nossa, eu quero reiterar que as entidades de classe estão se retirando de qualquer tipo de negociação e assim que for solvido esse problema e sendo chamado pelo Estado ou mesmo por nossa provocação, nós retomaremos as nossas negociações. E nós aguardamos e confiamos no bom senso daquelas pessoas que estão à frente do movimento para que, refletindo, possamos desmobilizar o movimento para que não tenhamos nenhuma cena que o Espírito Santo vai se arrepender para o resto da sua história. Ok, muito obrigada. Então, Major, o Major é presidente da Associação dos Oficiais dos Policiais Militares aqui do Espírito Santo. E como nós já falamos, as famílias, as esposas dos militares continuam nas portas dos batalhões, apesar desse prazo que foi dado de até às 6 horas da manhã, que todos se retirassem, desbloqueassem as portas dos batalhões e para que os militares voltassem às ruas para suas funções de trabalho. Então, a gente continua nesse impasse agora de manhã. Tati, Fábio, é com vocês. Gabriela, você observa aí, próximo ao quartel, então, que as mulheres, familiares, os policiais militares continuam posicionados na porta do quartel? Sim, continuam posicionados sim, a gente está um pouco mais afastado, mas dá para ver ainda as barracas, a movimentação de militares também a todo momento. Ali na frente, como eu já falei, o clima é de muita tensão, porque o medo desses militares é de que alguma força nacional ou exército venha para cá para retirá-los aqui da frente. Não existe nenhuma informação sobre isso, mas eles já estão aqui preparados e com muito tensos por conta dessa possibilidade, com medo dessa possibilidade, na verdade. Então, o clima é de muita tensão aqui na porta do quartel e também do batalhão do BME. Tati. E o trânsito aí na frente, você comentou que eles haviam fechado o trânsito. Nesse momento, a gente está vendo carros passando. Como é que está o trânsito aí, Gabi? Nesse momento está liberado. Eles chegaram a bloquear durante um tempo apenas, alguns minutos, as ruas, as duas vias chegaram a ficar bloqueadas aqui na Avenida Maruípe, mas depois eles liberaram. Existem alguns cones ali só mesmo para proteger a área onde as mulheres, onde as esposas dos militares estão acampadas, mas os carros estão passando normalmente por ali nesse momento. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Obrigada também ao Major Rogério, participando mais uma vez aqui do Bom Dia Espírito Santo. Bom, a gente recebeu agora informações ao vivo de frente, ali da frente do quartel da Polícia Militar, em Maruípe, onde está a nossa equipe. Sabemos, então, que a manifestação continua por lá. E aqui no estúdio a gente vai conversar com o secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, que também estava nessa reunião ontem, começou à tarde, varou a madrugada e hoje está aqui gentilmente para conversar com o Bom Dia Espírito Santo. Secretário, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia. Bom, o governo fez algumas propostas na reunião de ontem, só que as propostas deveriam ser aceitas até às 6 horas da manhã de hoje, então os policiais deveriam voltar ao trabalho. Como a gente está vendo, a manifestação continua na porta do quartel. O senhor entende, então, que não foi aceita a proposta do governo? Para que as pessoas entendam esse prazo das 6 horas, né? Nós estamos ainda, vamos dizer assim, envolvidos numa negociação que é muito difícil. Né? Difícil porque, de um lado, como nós vimos, nós temos as associações dos policiais militares, que são os representantes legítimos da categoria, né? Diante de um movimento que não foram eles que iniciaram, né? Por outro lado, nós temos esposas num movimento, como boa parte dos movimentos sociais que nós temos visto eclodir no país afora, um movimento difuso, não é? Em que ninguém se apresenta como liderança, especialmente quando é para tomar uma decisão para parar o movimento. Ninguém é liderança, sempre tem que consultar todo mundo, mas para manter o movimento todo mundo é liderança, sabe? Há uma dificuldade na negociação? Uma dificuldade para encontrar interlocutores seguros. Aliás, essa é uma dificuldade que nós temos tido desde o início do movimento, né? Para estabelecer uma mesa de negociações, como foi adiante ontem, né? Ontem foi uma continuidade, com muitas horas, para estabelecer os atores para um diálogo seguro. Só isso já é de uma dificuldade gigantesca. E assim,
diante de uma categoria que, por lei, não pode fazer greve, não pode parar. Todo serviço público é essencial, mas convenhamos, né? Olha o resultado que nós estamos vendo. Dos serviços essenciais, a segurança é o mais essencial dos essenciais, né? De uma instituição que é baseada em 3 valores. Todo mundo se lembra de 2, hierarquia e disciplina, né? A hierarquia foi quebrada. Nós vimos agora cenas de oficiais pedindo aos soldados para voltarem às ruas. Sabe? A hierarquia está quebrada na cadeia de comando. A disciplina também, pela desobediência. Quebra de hierarquia não só na cadeia de comando, nas representações, né, dos militares, as representações políticas. Está aqui a associação também se dizendo, olha, favorável ao fim, com bom senso, não é? Foram atores importantes, não é? Tanto as associações, a associação dos oficiais, cabos soldados, sargentos, sabe? Tentando trazer o bom senso à mesa de negociação. E o terceiro valor, que foi lembrado aí também, que é a honra. É a honra. Nós reconhecemos, é nítido que há nos militares capixabas uma insatisfação muito grande. Há ressentimento muito grande, um ressentimento acumulado, não é? Agora, esse ressentimento tem se traduzido numa violação do mais fundamental dos valores militares, que é a honra, sabe? Secretário. Só para... Eles dizem, nós não somos reconhecidos pela população, né? Queremos ser respeitados. Agora, não é se igualando aos criminosos que perseguem, gente que não liga para a vida dos outros, que eles vão se tornar respeitados. A honra da nossa polícia, sabe, é que está em jogo. É uma instituição que, sob esse aspecto, ela acabou. Sabe? Secretário, a gente acompanhou, né, essa reunião, o senhor participou dessa reunião, foram 12 horas de negociação, a gente inclusive tem uma cópia da ata que está aqui e reforça essa questão da validade dela até às 6 da manhã. Agora são 6 horas e 27 minutos. O que vai acontecer a partir de agora, já que eles não aceitaram o que foi proposto aqui nessa ata de negociação? Olha a dinâmica. Nós estamos ali, em boa medida, discutindo com as esposas dos oficiais, né? Esse dever de honra, esse dever de ir às ruas, não é das esposas. É dos homens e mulheres de farda nos quartéis. Mas os interesses são os mesmos. É para eles que nós mandamos esse recado, né? E nós precisávamos do prazo para saber, como saber se nos quartéis vão aceitar a proposta e vão voltar às ruas. É isso, né? Chegamos às 6 horas. A força policial não foi para as ruas. Isso quer dizer, não aceitar a proposta, a mesa de negociações perde o sentido. E a partir de agora o que acontece? A partir de agora, a dinâmica dos fatos fica por conta das forças de segurança, não é? Para adotar as medidas necessárias para o restabelecimento da lei e da ordem. E que medidas podem ser essas? Essas medidas dependem, digamos assim, de avaliação caso a caso, não é? Do comando militar, né? Do comando das forças de segurança, que nesse momento está com o Exército. Então a decisão do que vai ser feita a partir de agora está nas mãos do Exército, do comandante do Exército? Seria isso, secretário? Do comando das forças de segurança. Nós temos um general no comando das tropas, mas assim, nós temos que adotar medidas que passam por decisões judiciais, medidas que visam garantir o cumprimento da lei. Nessa garantia, agora depende da avaliação de quem comanda a execução, não é? Que medidas vão ser necessárias para executar ordens legais, inclusive determinações judiciais. Uma determinação judicial diz que pode ser usada, inclusive, a força para retirar essas mulheres. Isso pode acontecer, secretário? Olha, essa é uma pergunta que tem que fazer para o comando das forças e dependendo das circunstâncias. Todos nós, acredito, esperamos que não chegue a tanto, mas para se ter uma ideia do nível de tensão. Ontem, durante a negociação, você imagina um clima muito confuso, um clima que todo mundo em rede social, sabe? Boa parte do tempo nós trabalhamos desmentindo informações que eram falsas. A maioria absurda até,
sabe? Então, assim, o que surgia de ameaça de morte é o tempo todo. São coisas do tipo, se algum oficial de justiça for intimar alguma das mulheres, vai ter morte. Isso durante a negociação, secretário? Antes e durante. Durante a coisa fica mais intensa, sabe? Então, assim, muita gente inflamando, é fato. Tem gente apostando no pior. Tem gente incentivando o pior, sabe? Esses incentivos encontram eco numa tropa que está ressentida, mas é o seguinte, nós não podemos permitir, e eu repito o apelo à Polícia Militar, nós não podemos permitir que essas emoções privadas se imponham sobre as razões públicas. É isso que nós estamos vivendo, sabe? Uma tentativa de impor razões públicas. Querem que o Estado adote medidas que são contrárias à lei. Nós não podemos transigir na legalidade. Anistia geral, quer dizer, nós temos casos que são de crimes contra a segurança nacional. Nós temos casos de ações individuais de policiais militares que são de crimes gravíssimos. Inclusive, secretário, a capa da Gazeta né? está trazendo hoje mais de 300 policiais que vão ser punidos aí, já foram instaurados inquéritos. Como é que vão ser essas investigações? O que pode também acontecer com esses policiais? Podem ser expulsos também? A instauração de inquérito significa o seguinte, que identificou-se, não é, um policial com indícios de autoria e materialidade de um ato infracional grave ou até mesmo de um crime, né? Se esse indício vai se confirmar e resultar numa punição, depende de como transcorrerem essas investigações. Agora, o fato é que nós temos, né, nós sabemos de crimes cometidos, alguns não sabemos ainda a autoria, mas está sendo investigado, e nós não podemos, sabe, de antemão, dizer não puniremos, sobretudo aqueles que cometeram crimes gravíssimos. Bom, inclusive essa é uma reivindicação dos manifestantes, a anistia dos policiais envolvidos no movimento. A gente quer saber que tipo de crime é esse que o senhor está falando. O senhor falou em crimes sobre a soberania nacional, que crimes seriam esses? Atentado, ameaça, homicídio. Por policiais? Por policiais. Tudo isso está sendo investigado? Tudo isso está sendo investigado. Então, assim, é um nível de tensão, de descontrole da tropa armada, sabe? Muito grande, muito grande. E se me permitem, eu queria aqui até, nesse momento de caos que nós estamos vivendo, sabe? Uma situação que ninguém aguenta mais, sabe? Ninguém aguenta mais a omissão, sabe? Ninguém aguenta mais a impotência dos militares de bom senso, né? E agradecer, sobretudo, às forças sociais que vêm trabalhando para a solução dessa crise, sabe? Agradecer às guardas municipais, sabe? Às forças federais que estão na rua para tentar segurar o rojão, que é difícil, não é? Agora, o povo do Espírito Santo e do país, porque aquilo que acontece aqui nesse movimento vai influenciar, Pois é, secretária. pode influenciar o resto do país. Justamente eu queria perguntar para o senhor agora. A gente está vendo aí no Rio de Janeiro, já Uhum. começou a movimentação, mulheres já dormiram na porta de um quartel no Rio de Janeiro. Já há também a possibilidade de acontecer isso em Minas Gerais. Quer dizer, o Espírito Santo servindo de exemplo, um exemplo negativo para o país, o que pode acontecer nesse país. Então, a partir de agora, eu estou dizendo para a gente que o comando das ações passa para a Força Armada, para as Forças Armadas, né? Para o general Katibe, que está aqui no Estado. Como é que fica a situação a partir de agora? Como o governo vai se posicionar ou vai simplesmente sair dessa negociação? Nós estamos dispostos a retomar a negociação a qualquer momento. Mas a condição para isso é que a tropa volte para a rua. Sem governo isso, não mantém. tem negociação. Nós não podemos negociar com gente morrendo. Nós não podemos usar a vida dos capixabas como moeda de troca, sabe? Até porque há outras categorias. Em outros estados, gente querendo fazer o mesmo. O país inteiro está vivendo uma crise política,
uma crise moral e uma crise financeira mas quando a gente fala de violentíssima, segurança, secretário, é diferente, né? Quando a gente fala de segurança, a gente está vendo mais de 100 mortes aqui no Estado. É diferente quando a gente fala de crise econômica, a gente fala de crise política. Falar de morte é muito diferente, pesa muito para a sociedade. As pessoas estão perdendo o direito de ir e vir. O senhor entende bem disso, secretário de Direitos Humanos. Os policiais civis, nesse momento, que também estão aí guerreiros segurando a onda, mas está nos jornais, as associações falando também em greve. Porque dizendo, então é assim. É matando gente que a gente vai conseguir aumento no momento que não tem dinheiro. A gente não fabrica dinheiro. E matar gente não faz aparecer dinheiro, sabe? Então, mas tem gente no desespero apostando nisso. E se a gente está falando de forças de segurança, é porque médicos não fizeram a mesma coisa. Mas imagina, então é assim? Então eu, médico, não vou atender urgência e emergência, greve 100%, vai morrer todo mundo que chega de ambulância. E assim vai, sabe? Isso tem acontecido no país inteiro, não é? Nós estamos vivendo aqui um drama que é uma consequência de uma crise econômica e de uma crise política gigantesca. Aqui tem sido feito um esforço enorme para manter contas em dia. Isso não é fácil. Nós mandamos embora mais de 4 mil a gente servidores. Entende, a gente mais de 4 entende, mil profissionais, sabe assim? Não é fácil, não é fácil. E para fazer uma comparação tosca, né? Você imagina aquele trabalhador que está muito tempo sem aumento, mas os preços sobem, né? Seu salário não sobe, mas o preço de tudo sobe. Então você está empobrecendo, porque o seu poder de compra está diminuindo. Com o Estado, a coisa é diferente, porque o preço sobe, a folha de pagamento sobe, inercialmente, porque tem promoção, sabe? Nós estamos respeitando as carreiras, nós não paralisamos as carreiras de ninguém, sabe? Ela sobe. Os custos sobem, não é? Mas o salário do Estado, que é imposto, é tributo, não é igual ao salário do trabalhador, ele cai, ele diminui. É como se fosse um trabalhador que, ao invés de não ter aumento, ele tem redução mês a mês. Esse é o cenário. Bom, o secretário está falando que não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro para oferecer esse reajuste que as mulheres estão pedindo. Falou também que o Estado volta a negociar, mas para isso a Polícia Militar tem que voltar para as ruas também para cumprir o seu papel com a sociedade. Secretário, a gente continua acompanhando. Obrigado pela participação do senhor, que saiu 1h30 da manhã da reunião, chegou aqui na emissora às 5h30 da manhã. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui no Bom Dia. Imagina, eu agradeço. Obrigada, secretário. Bom trabalho e bom descanso para o senhor agora, né, que já nos atendeu aqui. Vai poder, não sei nem se vai poder descansar diante de toda essa crise que a gente está vivendo, né? Descanso só quando ela acabar. Quando ela acabar. A gente torce para que acabe logo. Obrigada, viu? Bom, vamos falar agora sobre os ônibus. A gente tem a informação de que os ônibus não vão circular hoje na Grande Vitória. E o repórter André Falcão está no terminal de Jardim América, em Cariacica. Falcão, bom dia para você. Como está a situação por aí? Olá, Tati. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Olha, Tati, esse portão aqui atrás é o portão por onde os ônibus entram no terminal de Jardim América. E como dá para perceber, o terminal está fechado, o portão está fechado. Lá dentro não vemos nenhum passageiro, muito menos ônibus. A impressão é que os ônibus, nesta manhã de sexta-feira, não saíram mesmo da garagem, então não tem ônibus na Grande Vitória. Bom, ao contrário de ontem, né, que nós mostramos a situação do terminal de Jardim América, algumas pessoas até vieram aqui ontem tentar sair de casa, tentar pegar um ônibus, só que hoje o movimento por aqui é esse desde bem cedo. Ninguém se arriscou, por exemplo, se atreveu a sair de casa hoje, até porque ontem o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato Rodoviários, anunciou que não teria ônibus nessa sexta-feira aqui na Grande Vitória. Então muitas pessoas nem pagaram para ver, não saíram de casa mesmo e não vieram ver se tem ônibus. E realmente não tem, o terminal está vazio, não tem nenhum ônibus por aqui. Como eu disse, os ônibus, ao que parece, nem saíram da garagem. Por outro lado, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Vinícius Gonçalves, mostrar. Nós vemos a BR-262 bastante movimentada de carros. Muitas pessoas indo para o trabalho, tentando tocar a vida no meio dessa crise toda.
de carro, já que não tem transporte coletivo. E ontem também nós percebemos que muitas pessoas estavam praticando aquela carona solidária. E hoje isso continua também. Reparei muito por aqui que as pessoas estão tendo o terminal como um ponto de encontro, não para pegar ônibus, mas sim para pegar carona para ir para o trabalho. Então algumas pessoas pararam por aqui, vieram andando, ou pegaram uma carona com um amigo, e aqui pegaram uma outra carona para chegar ao trabalho. A imagem mostrou agora, pedi para o Vinícius mostrar para o lado de lá, o caminhão do Exército passando. Esse caminhão, na verdade, esse carro do Exército, é o primeiro que passa por aqui há pelo menos 1 hora. Muitas pessoas passaram por aqui e perguntaram: Falcão, cadê o Exército? Cadê a Força Nacional? E eu também não soube explicar, porque o Exército não estava no terminal e também nós não vimos o Exército ou a Força Nacional pelas ruas aqui da Grande Vitória. Eu saí do centro, nós saímos do centro, né? A nossa equipe saiu do centro de Vitória mais ou menos 5h30 da manhã, 5h40, chegamos aqui 5h50, antes das 6 horas, e por esse período inteiro nós não vimos ninguém da Força Nacional nem do Exército. Esse carro que passou por agora foi o primeiro a passar por aqui. Lá pelo centro de Vitória também nós reparamos ruas vazias, as pessoas não estão saindo de casa, o comércio ainda está fechado, claro que está muito cedo, mas a expectativa é que o comércio também, de novo, não abra as portas nesse momento de crise na segurança pública que vive o Espírito Santo. Então, só para reforçar, hoje, pelo menos aqui em Cariacica, não tem ônibus, as pessoas nem precisam sair de casa se dependem do transporte coletivo. Tatiane, Fábio, volto com vocês no estúdio e, se vocês me permitirem, eu vou dar um pulo no centro de Vitória para mostrar como está o movimento por lá. Ruas vazias e comércios fechados, infelizmente. Combinado então, Falcão. Mais uma vez, você circula aí pela cidade, daqui a pouco você volta com informações ao vivo pra gente aqui no Bom Dia Espírito Santo. A gente já viu aí o terminal de Jardim América completamente vazio, sem ônibus, as pessoas quase não estão indo lá para o terminal apenas para pegar caronas como ponto de encontro, igual o Falcão falou. Vamos para outro terminal agora do Sistema Transcol. Agora o repórter César Fernandes também traz informações pra gente. Cezinha, onde você está? E já percebi que aí também o portão está fechado e os ônibus também não estão circulando, né? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tati. Bom dia para todo mundo. Eu estou aqui em frente a esse portão fechado do terminal de Itapari, aqui em Vila Velha. E assim como nos outros terminais, as pessoas já estão sabendo que hoje não tem ônibus na Grande Vitória e não estão nem procurando o terminal. Eu passei mais cedo no terminal de Vila Velha e ele está completamente vazio, completamente apagado e ninguém passa por lá. Aqui é a mesma coisa, eu cheguei bem cedo e tem apenas uma pessoa e eu pedi até que ele esperasse para a gente conversar com ele um pouco, para entender por que ele veio hoje. Desde que eu cheguei aqui, ele é a única pessoa que veio procurar um ônibus e ele está aqui esperando a gente para compartilhar. Por que você insistiu em vir hoje? Devido à necessidade que eu tenho de estar no local, né, que desde segunda-feira que eu estou tentando chegar, mas não consigo chegar. E você tinha esperança de que os ônibus... Eu avisei para ele que hoje não tinha ônibus, ele falou que está esperando que de repente acontecer a vontade e a necessidade de trabalhar. Existe essa necessidade e tem pessoas também que dependem da gente, assim como nós dependemos também do coletivo, para estar indo e vindo. Eu acho que tirar o direito das pessoas ir e vir é uma coisa provavelmente desnecessária, com certeza. O senhor vai continuar aqui? Vou dar um tempo, se caso não tiver jeito mesmo a saída, eu vou ter que retornar, voltar e andar mais 2 horas a pé para poder ficar na minha casa, porque não tem como sair de casa desse jeito, né? Olha, por enquanto a informação que a gente tem é que os ônibus não vão circular hoje. Então, assim, o que eu posso te dizer agora é o que a gente disse para todo mundo que está em casa. O sindicato avisou que enquanto não tiver normal a situação no Espírito Santo, enquanto a segurança não voltar, não vai ter ônibus na Grande Vitória. Então, se eu fosse o senhor, não ficava aqui sozinho, eu ia para casa mesmo, que é melhor. Certo. A gente vai continuar rodando por aí para ver a situação de Vila Velha e daqui a pouco eu volto e chamo vocês. Ok, então, Cezinha, obrigado pelas informações ao vivo. César Fernandes mostrou para a gente o terminal de Itaparica completamente vazio. O passageiro vai ter que voltar a pé para casa. Diz que vai andar 2 horas. Terminal de Jardim América também vazio. Grande Vitória sem ônibus mais uma vez. A gente vai para o intervalo. Na volta, a situação do policiamento em todo o estado aqui no Bom Dia. E ainda, uma entrevista com o governador licenciado Paulo Artung e a jornalista Miriam Leitão.
Já já, aqui na TV Gazeta, são 6 horas e 44 minutos. Você vê imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha, cruzamento com o desembargador Santos Neves. Poucos carros passando ali neste momento. Agora já para outro ponto da Reta da Penha, mas aí é o cruzamento com a Avenida Rio Branco. Trânsito também livre nesse momento, sem ônibus circulando. Atenção, população, não tem ônibus do Transcol circulando pelas ruas de Vitória. A gente volta já.